Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e neste vídeo nós vamos abordar um tema super interessante chamado de as principais doenças do nosso século. O texto básico deste nosso tema vai ser 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5 e o versículo 13. Vamos ver aqui na Bíblia o texto básico desse tema super interessante, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de número 1 ao versículo 5 e o versículo de número 13. Diz assim: Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Verso 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Isso parece uma descrição do movimento socialista, né? O movimento socialista, ele caminha e se iniciou com estes sintomas, tá? Mas isso aí pode ser um futuro tema para outro vídeo. Enfim, bem, neste vídeo nós iremos trabalhar um tema super importante, que é as principais doenças do nosso século. Nós vamos ver que, em primeiro lugar, existem doenças intrapessoais, doenças sociais e doenças religiosas. Cada um nas suas devidas esferas, no seu devido campo de atuação, mas em alguns momentos nós encontramos elas misturadas. Porém, independentemente se estão unidas ou separadas, são doenças que nós precisamos cuidar, tratar e se prevenir para não cometer tais situações, tá? O próprio Jesus já dizia que nos últimos dias haveria muitas epidemias. Bem, já começamos a ver que o texto base de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5 e o verso número 13 já está nos dizendo por onde caminhar. Então esse é o nosso referencial, tá bom? Bem, o começo de tudo é entender que o nosso tempo é um tempo marcado pela total rejeição à fé cristã. Hoje nunca estamos vivendo, nunca se viveu antes, um tempo em que a fé cristã é descartada rapidamente em qualquer situação. Quando as escrituras são verdadeiramente pregadas, tá? Mas um falso evangelho é bem aceito hoje em dia. Ou seja, estamos numa época, numa cultura temporal pós-cristã. Quero citar parte da principal ideia do livro Sociedade Sem Pecado, que diz assim, que afirma o seguinte, que vai afirmar, na verdade, uma verdade fundamental para entender as principais doenças do nosso tempo, da atualidade. Veja o que ele diz. Nas primeiras páginas do livro Sociedade Sem Pecado. Recuperar a sociedade é um exercício sem sentido e fútil. Estou convencido de que estamos vivendo numa sociedade pós-cristã, uma civilização que existe sob o julgamento de Deus. Uma pausa aí. Então, o autor está dizendo que toda a nossa sociedade, cultura, política e religião está sobre o julgamento de Deus. Há muitas evidências que
sugere que Deus abandonou esta cultura à sua própria depravação. Aí você se recorda da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 21, versículo 18 ao verso 32, tá certo? Que Deus anunciou tanto, fez tanto, que os seres humanos preferiram deixar de atender, deixar de confessar Jesus, que o próprio Deus os deixou a sua própria destruição. Então Deus realmente abandonou esta nossa cultura. Isto é um fato. Você vê aí coisas abomináveis sendo aprovadas, legalizadas e criminalizando coisas boas, sadias, santas, verdadeiras. Com certeza, ele não está interessado em uma reforma moral superficial numa sociedade não regenerada. Então Deus não tem nenhum compromisso com o ser humano, com a sociedade ou com a cultura que não está regenerada, que não ouve a voz do Espírito de Deus. O propósito de Deus para este mundo e a única comissão legítima da igreja é a proclamação da mensagem do pecado e da salvação ao indivíduo a quem Deus redime e retira do mundo. O propósito de Deus para este mundo é salvar aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram no Evangelho, e não trabalhar com correções, fachada, numa cultura moralmente falida. O propósito de Deus está se cumprindo, não importa o quanto as pessoas lutem inutilmente contra ele. Há uma grande esperança, até mesmo no meio de uma geração iníqua e perversa para aqueles que amam a Deus. Assim termina o autor do livro Sociedade Sem Pecado. É uma, vamos dizer assim, é um raio-x, tá? Um diagnóstico do que nós estamos vivendo. Ou seja, essas doenças causaram tanto prejuízo que fez com que Deus abandonasse a nossa sociedade. Bem, mas isso de maneira nenhuma significa deixar de combater as injustiças sociais ou de ajudar o pobre e o necessitado em nossa comunidade. Vamos ver Provérbios 31, verso 8 e o verso 9. Só para a gente verificar algumas coisas aqui. Provérbios 31, verso 8 e o verso 9. Diz assim: Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, o texto que serve para a comunidade cristã, serve para empresários, empresas, trabalhadores, sindicatos, serve para juízes, advogados, Suprema Corte e assim por diante. Porque é, é um mandamento, é uma orientação, é um ensinamento bíblico para que qualquer ser humano não venha deixar que a injustiça prevaleça diante do inocente, tá certo? Então nós precisamos aí combater as injustiças sociais, que são muitas, né? E assim amar, dessa forma amamos o nosso semelhante, aquele que precisa do seu pão de cada dia e de veste para vestir. Ele precisa de um bom emprego, de uma boa educação, e nós precisamos orar por isso, tá? A igreja não pode deixar de combater as injustiças, se acovardar, tá? Nós precisamos usar as escrituras, né, a oração, o jejum, para assim o povo poder aceitar Jesus e ter uma vida com Ele aqui e no pós-morte. Bem, a igreja não deve se afastar do mundo, tá? Enquanto estiver aqui na terra, porque a igreja tem uma missão de testemunhar, ensinar e servir. Servir, testemunhar e ensinar. Por fim,
A igreja não vive para interesses de algum sistema social, mas vive para fazer com que qualquer criatura encontre a pessoa de Cristo, o Deus 100% homem e 100% Deus. Bem, como já dissemos, este vídeo vai apresentar as principais doenças, as doenças intrapessoais, as doenças sociais e as doenças religiosas. De uma forma resumida, tá certo? Bem, a partir deste momento precisamos definir o que é doença. Bem, doença pode ser definida como a falta ou a perturbação de saúde, moléstia, mal, enfermidade. Isso é uma definição rápida de doença. Antes do arrebatamento da igreja, antes de acontecer o arrebatamento da igreja, o arrebatamento secreto, o mundo produzirá cada vez mais a iniquidade. Vamos ver Mateus 24, o verso 12 e o verso 13. Veja que antes do arrebatamento, a iniquidade, né, o pecado, a traição, o mal irá aumentar muito. Capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade. Então, a iniquidade vai se multiplicar muito. O amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Bem, vamos começar explicando um pouco sobre as doenças chamadas doenças intrapessoal ou doenças internas, doenças que o indivíduo tem, que está dentro de si. Eu apresento a Bíblia apresenta as enfermidades espirituais do homem sem Deus. Existem doenças intrapessoais ou doenças internas que indica que são doenças espirituais do homem sem Deus. Então, para esses tipos de doenças que nós vamos ver, nenhum medicamento, nenhuma ciência humana, psicologia, psiquiatria, não resolve de jeito nenhum. Porque sem Cristo, isto não se resolve. Tá certo? Se essas ciências fossem, nesse caso, tá? Nesse caso, por meio dessa descrição que eu estou apresentando, todas essas doenças não fossem curadas por Cristo, teríamos a ausência do seu sacrifício. Mas é o contrário. É por causa do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, que nós temos a possibilidade de cura para essas doenças. Então, a primeira doença interna ou intrapessoal é o orgulho e a vaidade, a fama e a projeção social sem a verdadeira espiritualidade, sem a verdadeira espiritualidade, e desprezam as mais simples e desprezam os mais simples e os mais fracos. Esse tipo de doença, o orgulho e a vaidade, está em todos os seres humanos, de uma forma menor ou maior. Você pode ver isso em Salmos capítulo 4, versículo 2, 94, versículo 11, 144, versículo 4, Jeremias capítulo 2, versículo 5. Então, este orgulho e essa vaidade está em nosso ser e somente através da oração, pedindo misericórdia dele, nós podemos vencer essa primeira enfermidade. Tá? A segunda enfermidade é o egoísmo e a avareza. Ou seja, esses são os amantes de si mesmos. O egoísta é alguém que é ambicioso e narcisista. Já o avarento é amante do dinheiro. Você vê isso em Lucas capítulo 12, o versículo 15 e o versículo 21. Vamos ver esse texto de Lucas, tá? Pra gente 12. 15 a 21. De Lucas capítulo 12. Então lhe respondeu:
tende cuidado de guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na mudança de seus bens que ele possui. Lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu uma abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe, e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A próxima doença é a chamada doença da incontinência. É um comportamento que leva o indivíduo a rejeitar profundamente a mensagem do Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo. A segunda doença, chamada doença da área social, a doutrina do pecado original afirma que o pecado afetou tudo e a todos, tá? Todos os níveis internos e externos do ser humano, o pecado afetou. A primeira das doenças sociais que está no primeiro ranking é a desobediência aos pais e a ingratidão. É interessante que a desobediência aos pais, hoje em dia, ela é muito motivada por um partido chamado Partido Socialista, tá? Que, através de uma narrativa, de uma mudança de fatos, de uma nova mentalidade, está conseguindo ajudar o diabo, tá? O socialismo ajuda o diabo a destruir a família, né, através da área sexual, através da área do desentendimento, através da área da hierarquia. Ele consegue jogar um contra o outro e apagar dos seus filhos o referencial que deveria ter entre eles. E com Cristo nós podemos vencer essa dificuldade. E a ingratidão é a falta da humildade, do reconhecimento de coisas que a vida normal permite fazer. O século XXI é marcado por esta doença. Este é o início de uma sociedade anticristã, totalmente anticristã. Verdadeiramente, o pai e a mãe devem ser o referencial para seus filhos e o Estado ou a religião não devem interferir na criação de seus filhos. Então, os filhos, ao desenvolver sua capacidade cognitiva, a sua função social, o seu ser, desenvolver seu ser, ele se baseia naquilo que vê. Ele se baseia nisso. Se baseia no pai, se baseia na mãe. Mesmo que suas escolhas sejam um pouco diferentes, mas tem um elemento de unidade nisso tudo. A próxima doença social é o desamor e a crueldade é o que acompanha todas as sociedades, revelando a irracionalidade e a selvageria. Você vê isso em Gênesis capítulo 6, versículo 5 e o versículo 11. Esse é um tipo de doença social que acompanhou todas as sociedades e ainda acompanha em algumas partes do mundo e talvez em alguns níveis, né? Capítulo 6, versículo 5 e versículo 11. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Hoje em dia, os dias de Noé estão se repetindo e muitos não estão conseguindo ver. A próxima doença é chamada de dureza de coração e calúnia. O perdão a quem se arrependeu é a reconciliação, e a reconciliação são necessárias para a convivência social e religiosa. Próxima doença social: traição e hipocrisia. São homens e mulheres que enganam
traem e prometem fidelidade e não cumprem. Próxima doença social. Aversão ao bem. A Bíblia já diz que os homens serão inimigos do bem. A nossa sociedade brasileira despreza os bons e ama os maus. Próxima doença social. Abuso do poder. São homens que cultuam a si mesmos e que se acham como Deus e acima do próprio Deus. Vamos ver Ezequiel capítulo 25, versículo 5 e o versículo 8. Na verdade, é o capítulo 28, na verdade. Versículo 1 ao versículo de número 3. Viu a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, visto que eleva o teu coração, e dizes: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Sim, é mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que possa esconder de ti. A próxima doença é a doença religiosa, tá? São duas principais: a blasfêmia e a irrelevância, e a outra é o apego aos prazeres do mundo. Bem, a conclusão que nós chegamos a tudo isso é que as três principais doenças do nosso século têm ocupado a mente, o imaginário e o tempo que o ser humano tem disposto por Deus aqui nessa terra. De fato, estamos espiritualmente enfermos. A Bíblia, como a verdadeira palavra de Deus, nos revelou fatos profundos de como a sociedade, ao longo da história, é dominada pela cultura da depravação. Estas doenças têm destruído tudo e a todos. O objetivo da sociedade pós-cristã é se opor totalmente à Trindade. Este ambiente é propício para a formação de seitas e de heresias, de todo tipo de coisas estranhas e abomináveis. Estas três principais doenças do nosso século XXI são as evidências sobre o qual o declínio da nossa sociedade espiritualmente, do aumento da iniquidade e da apostasia realmente está acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Então, essas doenças intrapessoais, sociais e religiosas só existe uma forma de tratar. É a mensagem do Evangelho. Qualquer outra doença que as outras ciências ajudam a trabalhar, é possível trabalhar as outras doenças, mas essas doenças que nós trabalhamos aqui, somente a pessoa de Jesus e a mensagem do Evangelho consegue ajudar o ser humano a sair deste buraco. Uma gripe, uma tosse, uma tuberculose, as ciências têm como ajudar o ser humano. Mas essas doenças, nenhuma religião, nada no mundo consegue resolver. Apenas Jesus. Unicamente Jesus. Neste vídeo eu acredito que Deus possa abençoar vocês e nos ajudar a sair desta sociedade perversa que a cada dia aprova coisas abomináveis que aos olhos de Deus é decepcionante.
E se você gostou desse vídeo, compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso e venha se inscrever no nosso canal. Se você chegou aqui nesse canal e não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, um comentário, uma sugestão, alguma dúvida, tá? E que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.